Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome. Olá, querido amigo do programa Coração para Amar. Estamos novamente reunidos para vivenciarmos a nossa fé, a nossa esperança no Cristo vivo e ressuscitado. E mais uma vez, Ele nos convida a nos colocarmos em caminho para ouvir a Sua voz e seguir aquilo que Ele nos pede pela Sua palavra. E hoje, no nosso programa, queremos falar de um assunto que tem rendido muito no nosso meio social, que é a reforma da Previdência. Saber o que essa reforma causa diretamente nas nossas vidas, que vai influenciar também daqui a uns anos sobre a nossa aposentadoria. Peçamos ao Senhor que ilumine o nosso país e ilumine as nossas vidas. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ouvir neste momento a leitura do Evangelho de São João, no capítulo 14, versículos de 15 a 21. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor que ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Não vos deixarei órfãos, diz Jesus a cada um de nós. Eu voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como no Evangelho da semana passada, mais uma vez, nós nos situamos na última ceia, onde Jesus ceia com os seus discípulos, lava os pés de cada um deles, mostrando o dom do serviço que deve ser a nossa vida. E por fim, faz como que um testamento espiritual aos seus discípulos, manifestando aos discípulos o caminho pelo qual eles devem andar e eles devem seguir. E hoje Jesus vai nos ensinar que Ele, partindo, não vai nos deixar sozinho, vai permanecer conosco, e a sua permanência conosco será pela ação e fortaleza do seu Espírito Santo. Jesus vai ao Pai, como nós vimos na semana passada, vai junto do Pai nos preparar um lugar, mas não nos deixará sozinho, porque nos diz no Evangelho dessa semana que Ele estará conosco pela ação e pela força do seu Espírito Santo. No Evangelho de hoje, Jesus diz que Ele não nos deixará órfãos. Nós sabemos que na sociedade de Jesus, os órfãos eram pessoas excluídas da sociedade, pessoas rejeitadas, pessoas sem condições de vida e, por que não dizer, de dignidade diante da sociedade, diante da vida religiosa, social, econômica e política da época de Jesus. Então, dizer que não nos deixará órfãos, Jesus quer dizer que nos dará a dignidade necessária para que nós possamos continuar a nossa vida, continuar o nosso caminho, seguindo os seus passos, seguindo o seu Evangelho, seguindo as suas palavras. E assim nós caminharemos cada vez mais com eles, estaremos presentes na vida de Jesus e poderemos assim fazer da nossa vida também um sinal da presença do Pai. O Pai está em nós e o Pai nos ama porque Jesus também nos amou e esteve no meio de nós. E nós estaremos no Pai a partir do momento que nós amarmos Jesus e estivermos nele. Por isso, querido irmão, querida irmã, coloque a sua vida diante de Deus. Esteja na presença do Cristo, faça da sua vida uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus, uma vida de escuta da palavra. Porque é ouvindo a palavra e praticando a palavra que nós nos aproximamos do coração de Cristo e assim nos aproximamos do coração de Deus. Que esta palavra seja para nosso sustento, fortaleza e remédio. Daqui a pouco nós voltaremos com o próximo bloco do nosso programa Coração para Amar.
desistir de lutar por tudo que amo. E se não consigo mudar, também não reclamo. Estamos de volta com o programa Coração para Amar e neste segundo bloco do nosso programa nós queremos refletir um pouquinho sobre a Previdência Social. Nós sabemos que a reforma da Previdência que está sendo proposta por este novo governo, ela influencia diretamente nas nossas vidas, na maneira como nós vivemos. Nós sabemos que para se aposentar, segundo essas novas regras, temos que trabalhar um tanto mais e também a idade vai ser também maior do que aquela que é hoje pedida pelo atual sistema previdenciário. Então, gostaria que nós, para conhecermos um pouquinho melhor quais são as novas regras para a aposentadoria, que nós acompanhássemos este pequeno vídeo ilustrativo. Homens a partir de 50 anos e as mulheres a partir de 45, existe uma regra de transição. Eles terão que cumprir 50% a mais do prazo que ainda falta para pedir aposentadoria. Por exemplo, se de acordo com a legislação atual faltarem 2 anos para a pessoa se aposentar, ela terá que trabalhar 3 anos. A idade mínima para a aposentadoria passa a ser 65 anos, tanto para homens como para mulheres, que tiverem contribuído para a Previdência por pelo menos 25 anos. O benefício vai ser calculado desta forma: 51% do salário e mais 1 ponto percentual por ano de contribuição. Isso significa que uma pessoa com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição vai receber 76% da média dos salários. Se forem 26 anos de contribuição, recebe 77%. 27 anos, 78%. Cada ano de contribuição aumenta o benefício em 1%. Para receber 100% a aposentadoria integral, são necessários 49 anos de contribuição. A pensão por morte, que hoje é integral, será reduzida para 50%, com mais 10% por dependente. Com isso, a pensão pode ser menos de um salário mínimo. Não será possível acumular a pensão com uma aposentadoria. O beneficiado terá que optar por uma das duas. Os trabalhadores rurais que hoje não contribuem também terão que pagar. Como nós percebemos nessa pequena ilustração, para que nós possamos nos aposentar daqui a alguns anos, nós vamos precisar trabalhar um pouco mais ou muito mais para que nós possamos ganhar uma aposentadoria integral. E nós sabemos que a Previdência Social ela também tem um cunho de inclusão social forte dentro dela. Então, quando nós percebemos numa política, onde são deixados de lado, por exemplo, os nossos trabalhadores rurais, que são castigados sol a sol para se aposentar com 65 anos, tantos outros pessoas que vão custar para se aposentar e trabalham numa situação de trabalho muito mais difícil. Isso impacta diretamente na questão social da vida das pessoas. Então, nós temos que olhar e observar bem aquilo que está sendo proposto para que não se cometa uma injustiça com os nossos trabalhadores, com o nosso povo. Porque nós devemos pensar assim: uma pessoa que trabalha a vida inteira com mais de 40, 50 anos, vai ter um mercado de trabalho aberto para essas pessoas? Como essas pessoas vão adentrar de um trabalho de mercado que hoje não aceita pessoas com mais de 50 anos? E como essas pessoas vão sobreviver, as que sobrevivem com um salário mínimo diante dessa situação? E como nós também percebemos no vídeo, devemos nos questionar, por exemplo, pessoas que trabalham, que contribuíram 25 anos e completaram 65 anos, vão receber de aposentadoria 50% mais 1 a cada ano trabalhado. Quanto tempo essas pessoas vão ter que trabalhar para receber mais de um salário ou igualar um salário mínimo já digno para essas pessoas? Então, nós percebemos que a reforma da Previdência deve ser olhado para nós de uma outra maneira. Nós sabemos que o mínimo de uma aposentadoria é um salário mínimo, mas é muito pouco para pessoas que vivem de um salário mínimo. Então, nós devemos questionar muito a reforma da Previdência. Ver até que ponto é uma reforma inclusiva que assegura os direitos sociais das pessoas ou até que ponto é uma reforma para satisfazer os interesses políticos. Porque nós sabemos que até mesmo as contas da reforma da Previdência nunca batem.
né? Dizem que devemos milhões no déficit da reforma da Previdência, mas em outras contas, até mesmo de órgãos do governo, diz que não é assim. Mas para esclarecer um pouco mais para nós sobre a reforma da Previdência, nós vamos ouvir duas especialistas neste assunto que deram uma reportagem, que deram um curso, né? Uma palestra aqui no nosso salão paroquial no dia 24 de abril, né? A doutora Eulália Alvarenga, que é auditora cidadã, né, da dívida, e a doutora Maria Aparecida Neto Lacerda, que é da Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social. Ouçamos o que elas nos falaram na nossa entrevista com a nossa repórter Ana Márcia. Eu converso agora com a Eulália, né, membro da Auditoria Cidadã da Dívida, e com o Papá, que é da coordenação da Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social. Boa noite, sejam bem-vindas e obrigada, né, pela contribuição aqui para os nossos participantes sobre essa questão da reforma previdenciária que está causando muita confusão, né, na verdade, na cabeça das pessoas. Nós agradecemos o convite. Gente, o que vai mudar, né, para o trabalhador brasileiro se essa reforma for aprovada? Olha, são reformas que afetam diretamente a vida das pessoas, todas. E aí não é só o trabalhador. Eu acho que os jovens, as futuras gerações, os trabalhadores, os não trabalhadores, aposentados, eu acho que todos, a sociedade como um todo vai sentir os efeitos dessas reformas, dessas todas. Nós temos a reforma que já foi aprovada da emenda 55, do congelamento dos gastos primários do governo, combinada com a reforma da Previdência, que é da PEC 287, e a reforma trabalhista, que vem combinado terceirização e um projeto específico que mexe nas leis trabalhistas. Eu acho que tudo isso vai resultar em uma mudança muito grande para toda a sociedade brasileira e uma mudança para pior. Uma mudança que não foi discutida pela população. Ninguém votou quem está no Congresso Nacional ou nesse governo para fazer essa mudança. É como se fosse rasgar a Constituição Cidadã de 88. Até porque esse governo que está lá é ilegítimo, né? E qual seria então o impacto para a classe, eu não sei se seria para a classe trabalhadora ou então para a sociedade como um todo mesmo? Qual seria o impacto direto? Olha, eu acho que imediato, né? Eu acho que no curto prazo nós vamos sentir um empobrecimento geral das pessoas. Eu vou dar assim, sem entrar muito nos números, mas veja bem, 88% dos municípios brasileiros hoje são médios e pequenos municípios, com população até 60 mil habitantes, por exemplo. Em todos esses municípios, que representam um universo de 88%, o volume de receita, o volume de dinheiro que gira nessas cidades, decorrente da Previdência Social, ou seja, aquele pingadinho que vem das aposentadorias, das pensões, a soma disso é maior do que as transferências federais do Fundo de Participação dos Municípios. Então, é um empobrecimento geral da sociedade, é um empobrecimento das pessoas, uma perda de renda familiar e o empobrecimento das cidades como um todo. Isso vai impactar nas vendas do comércio, mas as pessoas não recebem economia como uma bola de neve. As pessoas não recebem, não vão comprar no mercado, não vai comprar na mercearia, não vai poder ter dinheiro para fazer essa economia dessa cidade girar, né? E compromete, e além do mais, com a emenda constitucional que veio da PEC 55, emenda constitucional 55, as pessoas, inclusive, vão demandar mais serviços públicos. E com isso, como o governo não está, cortou investimento em saúde, educação, vai ter um empobrecimento à vista mesmo. As pessoas vão ficar praticamente à língua nesses pequenos centros de cidade. Nós estamos vendo, né, diante desse cenário preocupante, às vésperas de uma votação, né, da PEC, a população, tanto para um movimento agora de 28, está se organizando, né,
para tentar barrar a aprovação dessa reforma. Como que a população pode efetivamente ajudar a intervir, né, na aprovação dessa reforma? Há essa possibilidade real, verdadeira, ou na verdade ela é mais difícil, apesar de toda a movimentação em torno disso? A gente tem que falar para cada pessoa que conhece um deputado federal, um senador, que entre em contato com ele e fala, expressa sua indignação com isso. Porque a gente acha que o povo unido, que a gente cobrar de quem está lá, nos representando, que na verdade não nos representa, que eles tenham consciência disso. Então, por isso a gente está fazendo palestras, panfletos, está convidando a população para que entenda que a partir do conhecimento da realidade, que isso vai impactar na sua vida, na vida de todos os seus familiares, é que eles tomam providência. E não também tenha conhecimento da realidade através de dados concretos, feitos por pessoas que trabalham com esses dados e porque está vendo que a mídia, a grande mídia, foi cooptada ou foi comprada pelo governo, que veicula coisas que não são reais, como uma que foi veiculada essa semana ontem no SBT, se não houver reforma da Previdência, você não vai receber o seu salário. A reforma de Previdência não é salário, o salário você ganha para você trabalhar. A Previdência é aquela aposentadoria ou aquele direito que você tem por ter contribuído por ela. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem pouco a acrescentar. As pessoas devem saber, conscientizar e fazer valer essa prerrogativa que uma PEC ela é votada por senadores e deputados federais. Essas pessoas precisam saber que nós sabemos que é assim e que vamos cobrar deles uma posição. Não é coisa, uma reforma dessa abrangência que ela não reverte em pouco tempo, e é uma revolução reverter. Então, por exemplo, às vezes depois passa em outros governos a gente reverte. Não reverte, é muito difícil. Nós temos que parar isso antes de ser aprovado. E também não adianta emendar. Tem que falar um redondo não para essa reforma. Ela não presta de jeito nenhum. Porque ela vai ferir o principal princípio da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Porque se a pessoa não tem um salário digno, não tem uma saúde digna, não tem uma educação digna, né? Então, para que Estado? Então, para que Estado? Né? Olha, a gente agradece muito, viu, a atenção, apesar do horário, cansado. Muito obrigada. Nós agradecemos aqui. E ficamos muito felizes que a igreja, que o clero aqui de Lavras está consciente da obrigação da igreja, das igrejas, e que possa também colaborar nessa luta, né? Que possa chamar, fazer nas suas missas, explicar para o povo de forma mais clara, chegar até o povo, o que a gente está, o que nós estamos acontecendo no nosso país. A gente agradece muito esse espaço. A gente agradece. Obrigada. Após ouvirmos então as explicações e os impactos que a reforma da Previdência vai trazer para as nossas vidas com as doutoras Eulália Alvarenga e Maria Aparecida, eu queria que vocês ouvissem um pequeno trecho da carta dos nossos bispos, né, ao povo brasileiro a respeito da reforma da Previdência. Vai dizer assim um trecho da carta: o sistema da Previdência Social possui uma intrínseca matriz ética. Ele é criado para a proteção social das pessoas que, por vários motivos, ficaram expostas à vulnerabilidade social, idade, enfermidades, acidentes, maternidade, particularmente as mais pobres. Nenhuma solução para equilibrar um possível déficit pode prescindir de valores éticos, sociais e solidários. Na justificativa da PEC 287/2016, não existe nenhuma referência a esses valores, reduzindo a Previdência a uma questão econômica. Buscando diminuir os gastos previdenciários, a PEC 287/2016 soluciona o problema excluindo a proteção social, os que têm direito a benefício. Ao propor uma idade única de 65 anos para homens e mulheres, do campo ou da cidade,
ao acabar com a aposentadoria especial para trabalhadores rurais, ao comprometer as assistências aos segurados especiais como os indígenas, os quilombolas, os pescadores, ao reduzir o valor da pensão para as viúvas ou viúvos, ao desvincular o salário mínimo como referência para o pagamento do benefício de prestação continuada, a PEC 287/2016 escolhe o caminho da exclusão social. A opção inclusiva que preserva direitos não é considerada na PEC. Faz-se necessário auditar a dívida pública, taxar rendimentos das instituições financeiras, rever a desoneração de exportação de commodities, identificar e cobrar os devedores da Previdência. Essas opções ajudariam a tornar realidade o futuro de reserva do regime da Previdência Social. Por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ouvindo aquilo que os nossos bispos nos disse, ouvindo que as doutoras Eulália Alvarenga e Maria Aparecida também nos disseram, nós vamos perceber que a reforma da Previdência precisa sim ser questionada por nós. Nós vamos conhecer um pouco mais a respeito dela, para que nós possamos perceber que valores de inclusão social estão sendo deixados de lado, que pessoas, principalmente aquelas mais pobres, as mais desfavorecidas, vão sofrer com essa reforma da Previdência. E nós não podemos nos calar diante dessa realidade. Precisamos abrir os nossos olhos, não devemos deixar levar por aquilo que muitas vezes a mídia fala, ou por aquilo que muitos dos políticos que querem essa aprovação porque não participam dela, também nos falam. É necessário que nós abramos os nossos ouvidos, que nós abramos a nossa inteligência para nos questionarmos a respeito da reforma da Previdência. Daqui a pouco nós voltaremos com o último bloco do nosso programa Coração para Amar, com o nosso momento de adoração diante de Jesus. Rezaremos pelo nosso país, rezaremos pelas nossas famílias. Que eu tenho aqui dentro do peito, Senhor, graças e louvores eu entrego ao Santíssimo tudo que me Diviníssimo faz chorar e sofrer, graças eu e entrego louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amado irmão, amada irmã, estamos de volta com o programa Coração para Amar, na presença do nosso Rei e do nosso Salvador. E nós queremos colocar a nossa vida diante da presença dEle. Por isso, convido você a parar um pouquinho aquilo que você está fazendo neste momento, a fechar um pouquinho os seus olhos e entregar a sua vida a Jesus. Nós ouvimos pelo Evangelho deste final de semana que nós somos convidados a esperar o Espírito Santo, que será o nosso defensor e o nosso consolador. Aquele que vai trazer dignidade às nossas vidas, que vai restaurar a nossa história, a nossa vida. E nós queremos, neste dia, pedir ao Senhor Jesus que venha de encontro à história de cada um de nós, ao encontro da história das nossas famílias, do nosso povo brasileiro. Nós queremos pedir ao Senhor que coloque consciência, sabedoria na mente dos nossos senadores, dos nossos deputados, das pessoas que formam as nossas leis, para que eles, inspirados pela força que vem do alto, possam fazer leis que vêm na defesa do nosso povo, que vêm auxílio àqueles que mais sofrem, principalmente dos nossos pobres, daqueles que passam já por tantas necessidades, por tantos sofrimentos. Peçamos a ação do Espírito Santo para que nos dê um coração capaz de acolher e amar Ele acima de todas as coisas, que nos dê um ouvido capaz de ouvir a Sua palavra e assim sermos sábios para compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa sociedade. Que nós sejamos homens da palavra, mas também sejamos homens da nossa sociedade. Inspirados também pelo fundador da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, Padre Deon, que tinha o social como uma alavanca do seu ministério, do seu sacerdócio. Ele que dizia que o verdadeiro discípulo deve ter
a Bíblia debaixo de braço e o jornal debaixo do outro braço, para dizer que nós devemos ser um homem de Deus, mas também um homem atento às necessidades do povo. E o nosso povo, através dessa reforma, será muito prejudicado. Peçamos ao Senhor Jesus Cristo que toque no coração mais uma vez das pessoas que estão para votar na lei da reforma da Previdência. Peçamos mais ainda que a reforma da Previdência possa alcançar a dignidade que o ser humano precisa e necessita. Abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Abençoa, Senhor, as pessoas que agora rezam conosco, por aquelas que passam por dificuldade nas suas vidas, por aquelas pessoas que perderam o sentido da vida, que não acham mais razão para viver ou existir, por aquelas pessoas que agora, Senhor, na Tua presença também pedem por um emprego, que já se cansaram de distribuir currículos, de procurar e não conseguirem encontrar nada. Abençoai, Senhor, estas famílias que precisam do vosso auxílio também material. E eu vos peço também que o Senhor conceda agora todo auxílio espiritual, que elas sejam fortalecidas pela vossa graça, pelo vosso amor e pela vossa misericórdia, e alcancem em vós um caminho necessário para continuarem a caminhar. Tu dissestes que nós devemos seguir o teu caminho, porque o teu caminho conduz à vida e conduz em vida em abundância. Auxiliai-nos pela força do teu amor, que nós possamos seguir este caminho de cabeça erguida, com fé, mas também com dignidade. Dai dignidade às nossas vidas, dignidade às nossas famílias, dignidade àquelas pessoas que sofrem e padecem. Que nós sejamos cada vez mais instrumentos nas vossas mãos. Que nós possamos cada vez mais fazer a experiência do teu coração que tanto nos amou e tanto se entregou por nós. E que essa experiência nos leve a amar também cada vez mais uns aos outros. Que nós sejamos discípulos do amor, discípulos do coração de Jesus. Nós vamos agora nos preparar para recebermos a bênção de Deus. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Desça sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso país, sobre os nossos governantes, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa Coração para Amar, neste dia onde nós refletimos um pouquinho
sobre a reforma da Previdência. Que nós possamos nos conscientizar das leis que são propostas no nosso país e que nós possamos sempre buscar aquilo que vai ser e que vai trazer dignidade ao nosso povo. Obrigado porque você esteve aí ligado, nos ouvindo, assistindo um pouquinho mais do nosso programa, por ter alimentado um pouco a sua fé, tanto com a leitura e ouvindo a palavra, mas também adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. E como lembrete, no próximo final de semana, dia 28, nós temos o Kairos, lá na Comunidade Eterna Misericórdia. Você é convidado a rezar com os nossos irmãos lá na Comunidade Eterna Misericórdia. Um abraço a todos e até a próxima semana com o nosso programa. Até mais!